Quando a família descobriu que o empresário viúvo havia pedido Marina em casamento, a filha infértil e desprezada, eles a enviaram como zombaria, sem saber que ela era tudo o que ele sonhava. Marina segurou as malas quando o carro partiu. Antônio observava da cerca, vendo algo que todos ignoravam. O silêncio se estendeu entre eles, enquanto Marina tentava processar o que acabara de ouvir. Antônio permaneceu imóvel, seus olhos fixos nela, com uma paciência que a desconcertava. O vento balançou suavemente as folhas das árvores ao redor, criando um murmúrio baixo que preencheu o espaço entre eles. Marina nunca havia experimentado um momento como aquele, onde alguém simplesmente esperava que ela falasse sem pressa ou pressão. "Minha família não mentiu sobre mim", disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. "Eu realmente não posso ter filhos." "Eu sei", respondeu Antônio com simplicidade. "E você ainda assim pediu minha mão em casamento?" A pergunta saiu carregada de incredulidade. Marina havia crescido acreditando que sua incapacidade de gerar filhos a tornava inútil para qualquer homem. Era essa a mensagem que recebia diariamente de sua família, repetida como um mantra cruel que moldara toda sua percepção de si mesma. Antônio se afastou da cerca branca e caminhou lentamente em direção a ela, seus passos medidos e respeitosos. Parou a uma distância que não a fizesse se sentir ameaçada, mas perto o suficiente para que ela pudesse ver a sinceridade em seus olhos. "Marina, posso contar algo sobre minha esposa?" Ela confirmou com a cabeça, curiosa, apesar do nervosismo que crescia em seu peito. Falar sobre esposas mortas não era algo que Marina esperava naquele momento, mas havia algo na voz de Antônio que a fez querer ouvir. Helena não podia ter filhos também. Descobrimos isso depois de 2 anos tentando desesperadamente. Ela ficou devastada, achava que eu a abandonaria como um homem decente deveria fazer. Marina sentiu o peito apertar com uma dor familiar. Quantas vezes ela havia imaginado a decepção que causaria a um futuro marido ao descobrir sua condição. "E você abandonou?" "Jamais. Aqueles foram os 8 anos mais felizes da minha vida, Marina. Helena me ensinou que uma família não se constrói apenas com filhos biológicos." Antônio gesticulou em direção à propriedade, onde algumas pessoas trabalhavam nos jardins distantes. Marina seguiu seu olhar e observou como os empregados pareciam genuinamente contentes com suas tarefas, conversando entre si enquanto cuidavam das plantas. "Está vendo aquelas pessoas ali? João, o jardineiro principal, estava sem trabalho há 6 meses quando o contratei. Sua esposa estava grávida e eles não tinham onde morar. Agora vivem na casa pequena ao lado do celeiro com os 2 filhos pequenos. Maria, que cuida da nossa cozinha, perdeu o marido no ano passado e ficou sozinha com 3 crianças para criar. Todos eles moram aqui agora e as crianças estudam na escola da cidade." Marina observou as pessoas que ele apontava, notando pela primeira vez como pareciam tranquilas e satisfeitas. Não havia a tensão que ela sempre via nos rostos dos empregados de sua família. "Você fez isso por bondade?" "Fiz, porque Helena me mostrou que cuidar das pessoas que precisam é o que dá verdadeiro sentido à vida. Não precisamos gerar nossos próprios filhos para termos uma família, Marina. Família é quem escolhemos amar e proteger." A simplicidade e convicção com que ele falava fez algo se mover no peito de Marina. Ela nunca havia ouvido alguém falar sobre família daquela forma, como uma escolha consciente de amor em vez de uma obrigação biológica. Antônio se abaixou e pegou uma das malas de couro de Marina, erguendo-a sem esforço. "Venha, quero mostrar algo para você." Marina hesitou por um momento, olhando para o homem bem vestido que carregava sua bagagem como se fosse preciosa. Ninguém havia carregado suas coisas antes. Ela sempre foi responsável por cuidar de si mesma, carregar seus próprios fardos, resolver seus próprios problemas. Ela pegou a mala menor e começou a segui-lo pelo gramado perfeitamente cuidado.
O cheiro das flores que cresciam em canteiros organizados chegava até ela trazido pela brisa, e Marina percebeu que nunca havia caminhado por um lugar tão bem cuidado e bonito. Por que minha família disse tantas coisas ruins sobre mim na carta? Perguntou ela, enquanto caminhavam lado a lado. Porque eles não conseguem enxergar seu verdadeiro valor, Marina. Para sua família, uma mulher só serve para duas coisas: gerar herdeiros e fazer conexões sociais que beneficiem os negócios familiares. E não é assim? Não é para isso que as mulheres servem? A pergunta saiu naturalmente, mas Marina percebeu como soava triste mesmo para seus próprios ouvidos. Era assim que havia sido criada, para pensar sobre si mesma e sobre todas as mulheres. Antônio parou de caminhar e se virou para encará-la completamente. Marina, você cuidou da sua avó doente durante 3 anos inteiros. Sua família reclamou constantemente. Disse que você estava desperdiçando tempo e dinheiro que poderiam ser usados em coisas mais importantes. Mas você ficou ao lado daquela mulher idosa até o último dia de vida dela. Marina baixou os olhos, lembrando daqueles dias difíceis e cansativos. Vovó Rosa era a única pessoa na família que me tratava com carinho. Ela me ensinava a ler quando eu era pequena, me contava histórias, me fazia sentir que eu tinha algum valor. Não podia abandoná-la quando ela precisava de mim. Exatamente. Isso me diz tudo sobre quem você realmente é, Marina. Você é uma pessoa leal, dedicada, que não abandona quem ama mesmo quando isso se torna inconveniente ou difícil. Eles chegaram aos degraus da varanda principal da casa. Marina olhou para cima e percebeu que a propriedade era ainda mais impressionante de perto. As janelas eram enormes e bem cuidadas, deixando entrar muita luz natural. Havia flores plantadas em vasos grandes ao redor da entrada, e tudo transmitia uma sensação de lar acolhedor, em vez da frieza imponente que ela esperava de uma casa de rico. Antônio, disse Marina, parando antes de subir os degraus. Sim? Por que você realmente me escolheu? Preciso saber a verdade. Tem certeza de que não foi apenas pena de uma mulher rejeitada? Ele colocou a mala de Marina no chão cuidadosamente e se virou completamente para ela, como se aquela fosse a pergunta mais importante que alguém já havia lhe feito. Porque quando decidi procurar uma nova esposa, não fui conversar com as famílias ricas da região. Fui diretamente às pessoas simples da sua cidade e perguntei sobre você. Marina franziu a testa, confusa. O que eles disseram? O padeiro me disse que você sempre paga suas dívidas, mesmo quando claramente não tem dinheiro suficiente. Que você já trabalhou extra, limpando a padaria, só para quitar uma conta de farinha. A professora da escola me contou que você ensina as crianças pobres a ler todos os fins de semana, sem receber nada por isso. O médico da cidade disse que você foi a única pessoa que se ofereceu para ajudar durante a epidemia de gripe do ano passado, mesmo correndo risco de ficar doente. Marina sentiu o rosto esquentar com a surpresa e constrangimento. Qualquer pessoa decente faria essas coisas. Não, Marina. Qualquer pessoa não faria. Sua própria família não fez nenhuma dessas coisas. Quando a epidemia chegou, eles se trancaram em casa e esperaram passar. Quando as crianças pobres precisavam de educação, eles disseram que não era problema deles. Quando pessoas simples precisavam de ajuda, eles olharam para o outro lado. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons distantes dos empregados trabalhando e pelo murmúrio do vento nas árvores. Marina nunca havia pensado em suas ações como algo especial, apenas como o que qualquer pessoa com consciência deveria fazer. O que você espera de mim como esposa? Perguntou ela finalmente. Honestidade completa, companheirismo verdadeiro, e se for possível, que você encontre felicidade aqui comigo. Só isso? A pergunta saiu quase como um sussurro. Marina estava acostumada com listas intermináveis de expectativas e obrigações. Marina, você passou a vida inteira sendo tratada como um problema que sua família precisava resolver.
Eu quero tratá-la como a pessoa valiosa e especial que você sempre foi, mas que ninguém se deu ao trabalho de reconhecer. Ela sentiu lágrimas se formando nos olhos e tentou controlá-las, mas algumas escaparam mesmo assim. E se eu não conseguir ser uma boa esposa? E se eu desapontá-lo? O que seria uma boa esposa, na sua opinião? Marina pensou na pergunta, lembrando de todas as lições que havia recebido sobre o papel de uma mulher casada. Alguém sempre obediente, que nunca questiona as decisões do marido, que cuida da casa sem reclamar, que fica em silêncio durante as refeições, a menos que seja perguntada alguma coisa. Antônio balançou a cabeça com firmeza. Isso não é uma esposa, Marina. Isso é uma empregada que não recebe salário. Eu quero uma verdadeira parceira de vida. Alguém que tenha opiniões próprias e não tenha medo de expressá-las, que me desafie quando eu estiver tomando uma decisão errada, que compartilhe comigo tanto os problemas quanto as alegrias. Minha família sempre me disse que eu falo demais e faço perguntas demais para uma mulher. Perfeito, disse Antônio com um sorriso genuíno, porque eu adoro conversar e nunca tive medo de perguntas difíceis. Marina riu pela primeira vez desde que chegara, um som baixo e hesitante que a surpreendeu. Você é completamente diferente de todos os homens que já conheci. E você é exatamente o tipo de mulher que eu esperava encontrar, Marina. Antônio subiu os primeiros degraus da varanda e estendeu a mão para ela com um gesto gentil e paciente. Quer conhecer aquela que espero que se torne sua nova casa? Marina olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. Havia sinceridade ali, uma gentileza real que ela nunca havia encontrado em nenhum homem antes. Mais do que isso, havia respeito, algo que ela nem sabia que era possível existir entre um homem e uma mulher. Antônio, sim, se eu decidir ficar aqui e me casar com você, promete que vai me dizer honestamente se um dia mudar de ideia sobre mim? Marina, se você escolher ficar, prometo que vou dedicar o resto da minha vida a mostrar o quanto você é importante e valiosa. Não apenas com palavras, mas com ações todos os dias. Ela respirou fundo, sentindo algo parecido com esperança crescendo em seu peito pela primeira vez. Então vamos conhecer minha possível nova casa. Marina pegou a mão dele, notando como era calorosa e firme sem ser possessiva. Eles subiram os degraus juntos, e quando Antônio abriu a porta principal de madeira escura, Marina pôde ver um hall de entrada amplo e acolhedor. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Escadas de madeira polida subiam para o segundo andar e havia quadros bonitos nas paredes. Tudo estava limpo e bem cuidado, mas não tinha a frieza formal que Marina esperava de uma casa de homem rico. Dona Rosa, chamou Antônio. Uma mulher de meia idade apareceu quase imediatamente, como se estivesse esperando próximo à porta. Seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso e genuíno quando viu Marina. Esta é Marina, Dona Rosa. Por favor, mostre a ela o quarto que preparamos e certifique-se de que ela tenha tudo o que precisa para se sentir confortável. Claro, Sr. Antônio. Seja muito bem-vinda, querida. Todos nós estamos felizes em finalmente conhecê-la. Marina seguiu Dona Rosa pelas escadas de madeira, ainda carregando sua mala menor. O corredor do segundo andar era bem iluminado por janelas grandes e havia pequenos vasos com flores frescas em mesas delicadas ao longo do caminho. Aqui é o quarto que o Sr. Antônio preparou especialmente para você, disse Dona Rosa, abrindo uma porta no final do corredor. O quarto era maior que qualquer espaço onde Marina havia dormido em toda a sua vida. Havia uma cama com lençóis brancos impecáveis, uma escrivaninha de madeira polida posicionada junto à janela para aproveitar a luz natural e um armário grande e bonito. É o lugar mais bonito que já vi, disse Marina sinceramente, colocando sua mala sobre a cama. O Sr. Antônio fez absoluta questão de que cada detalhe estivesse perfeito para sua chegada.
Ele passou dias escolhendo pessoalmente as flores para os vasos, testando diferentes arranjos, até encontrar o que ficasse mais acolhedor. Marina se virou para Dona Rosa, genuinamente surpresa. Ele mesmo fez isso? Sim, querida. Disse que queria que você se sentisse verdadeiramente bem-vinda desde o primeiro momento que entrasse no quarto. Marina caminhou até a grande janela e olhou para fora. Dali podia ver os jardins traseiros da propriedade, onde Antônio agora conversava animadamente com alguns dos empregados. Todos pareciam completamente à vontade com ele, rindo de algo que ele havia dito. Não havia a atenção formal que Marina sempre observava entre patrões e empregados. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, querida. Pode perguntar qualquer coisa. Como era a primeira esposa dele? O rosto da mulher mais velha se iluminou com um carinho óbvio e nostálgico. A senhora Helena era uma das pessoas mais maravilhosas que já conheci. Gentil com todos, sempre trabalhando duro, constantemente preocupada com o bem-estar de cada pessoa aqui na propriedade. Ela não vinha de família rica, sabe? Era filha de um sapateiro simples da cidade. Marina se virou completamente para Dona Rosa, interessada na história. E como eles se conheceram? Ela trabalhava na pequena loja do pai quando o senhor Antônio foi comprar sapatos novos para um evento importante. Ele me contou depois que ela foi a primeira pessoa em anos que não tentou impressioná-lo com bajulações ou tentativas desesperadas de agradar. Ela simplesmente falou com ele como se fosse uma pessoa normal. Tratou-o com educação, mas sem nenhuma reverência especial. E ele se interessou por isso? Completamente perdido de paixão desde o primeiro encontro. Levou mais de 3 meses para conseguir convencê-la a aceitar um simples convite para jantar. A senhora Helena achava impossível que um homem rico e bem-sucedido como ele pudesse estar genuinamente interessado em uma moça simples, sem dinheiro ou conexões importantes. Marina sorriu, conseguindo imaginar perfeitamente uma Helena jovem e hesitante, lutando para acreditar que merecia o interesse de alguém como Antônio. Mas ela estava completamente errada sobre isso. Totalmente errada. O senhor Antônio a amou com uma intensidade impressionante desde o primeiro dia até o último momento de vida dela. Quando ela ficou doente com o câncer, ele contratou os melhores médicos de 3 estados diferentes, experimentou todos os tratamentos possíveis, gastou uma fortuna tentando salvá-la. E nunca, nem por um segundo, saiu do lado dela. Dona Rosa se aproximou da janela e ficou ao lado de Marina, ambas observando Antônio nos jardins. Sabe, querida, depois que a senhora Helena morreu, todos nós que trabalhamos aqui achamos que o senhor Antônio nunca mais conseguiria ser verdadeiramente feliz. Ele se jogou no trabalho com uma intensidade desesperada por 2 anos inteiros, como se manter-se ocupado pudesse de alguma forma preencher o vazio terrível que ficou. E o que mudou isso? Você, Marina. Quando ele finalmente disse que havia encontrado alguém muito especial e que pretendia pedir essa pessoa em casamento, foi a primeira vez que vimos o senhor Antônio sorrir de forma genuína desde o funeral da senhora Helena. Marina sentiu o peito apertar com uma emoção intensa que não conseguia nomear adequadamente. Ele realmente disse que eu era especial. Disse que você possuía o mesmo coração naturalmente bondoso da senhora Helena, mas com uma força pessoal própria que o havia impressionado profundamente. Disse que você era exatamente o tipo de mulher que ele sempre soube que gostaria de ter ao seu lado. Elas permaneceram observando Antônio pelos jardins por vários minutos em silêncio confortável. Marina notou como ele cumprimentava cada empregado pelo nome e parecia genuinamente interessado e engajado em tudo o que eles tinham para contar. Dona Rosa, posso confiar completamente nele? A mulher mais velha se virou para Marina com uma expressão séria e direta. Querida,
Em 20 anos trabalhando nesta casa, nunca vi o Sr. Antônio quebrar uma única promessa ou tratar qualquer pessoa com desrespeito ou crueldade. Se ele disse que você é importante para ele e que pretende tratá-la bem, pode acreditar piamente nessas palavras. Minha família sempre me disse que eu não servia para absolutamente nada. Sua família estava terrivelmente errada, Marina. Muito, muito errada. Marina respirou fundo, sentindo algo parecido com esperança real, crescendo em seu peito pela primeira vez em muitos anos. Obrigada por me contar essas coisas, Dona Rosa. De nada, querida. Agora descanse um pouco e se acomode. O jantar será servido em aproximadamente 1 hora e o Sr. Antônio adora conversar durante as refeições. Depois que Dona Rosa saiu do quarto, Marina se sentou cuidadosamente na beira da cama macia e olhou ao redor de seu novo espaço. Tudo era limpo, cuidadosamente organizado e genuinamente acolhedor. Era completamente diferente do pequeno quarto escuro e apertado que ela dividia com a prima na casa de sua família. Ela se levantou e caminhou até a escrivaninha elegante, passando os dedos pela superfície de madeira lisa e bem polida. Via papel de boa qualidade, tinta fresca e penas bem cuidadas, organizadas em pequenos recipientes bonitos. Quando foi a última vez que Marina havia tido livre acesso a materiais de escrita de qualidade? Uma batida suave e respeitosa na porta a fez-se virar. Marina? Sou eu, Antônio. Posso entrar? Pode, por favor. Ele abriu a porta cuidadosamente e entrou carregando a mala maior que havia ficado embaixo na entrada. Esqueci de trazer esta mala importante para você. Muito obrigada. Antônio colocou a bagagem no chão com cuidado e olhou ao redor do quarto, como se quisesse ter certeza de que tudo estava adequado. Está tudo exatamente do seu gosto? Se quiser mudar qualquer coisa, até mesmo os móveis de lugar, é só me dizer. Está absolutamente perfeito. O quarto mais bonito e acolhedor que já vi na minha vida. Fico genuinamente feliz que tenha gostado do resultado. Eles ficaram em silêncio por um momento e Marina percebeu que Antônio parecia ligeiramente nervoso, como se também estivesse tentando entender como navegar aquela situação nova para ambos. Antônio? Sim, Marina. Obrigada por me receber desta forma, por me tratar com tanta gentileza e consideração. Você não precisa me agradecer por tratá-la exatamente como qualquer pessoa deveria ser tratada sempre. Preciso sim agradecer, porque não estou nem um pouco acostumada com esse tipo de tratamento. Antônio caminhou até a janela e ficou observando a vista dos jardins. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você mais gostava de fazer antes de vir para cá? Qual era a sua atividade favorita? Marina pensou cuidadosamente por um momento. Ler livros. Eu simplesmente adorava ler qualquer coisa que conseguisse encontrar, mas minha família sempre dizia que era completa perda de tempo para uma mulher. Que tipo de livros mais despertavam seu interesse? Qualquer tipo que conseguisse encontrar, na verdade. História, poesia, romances, até mesmo livros sobre técnicas de agricultura que pegava emprestado secretamente do nosso vizinho. Antônio se virou para ela com um sorriso genuíno e animado. Marina tem uma biblioteca particular com mais de 200 livros diferentes. Você pode ler quantos quiser, quando quiser, pelo tempo que quiser. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas emocionadas. Está falando sério? Completamente sério. E se não encontrar na biblioteca algo específico que queira ler, podemos facilmente encomendar de qualquer lugar. Ninguém jamais me ofereceu algo tão maravilhoso antes. Bem, agora você tem acesso livre a isso e muito mais, Marina. Antônio caminhou lentamente em direção à porta. Depois parou e se virou novamente. Marina? Sim? Não quero que se sinta pressionada a tomar qualquer decisão sobre nosso possível casamento rapidamente. Tome todo o tempo que precisar para conhecer este lugar, para conhecer a mim, para decidir se consegue ser feliz aqui. Mas eu espero muito sinceramente que escolha ficar,
porque acredito de coração que podemos construir algo verdadeiramente bonito e especial juntos. Marina passou os dedos pelos livros na estante da biblioteca, ainda não acreditando completamente que tinha acesso livre a tanto conhecimento. 3 semanas haviam se passado desde sua chegada à propriedade, e cada dia trouxe uma nova descoberta sobre o homem que pedira sua mão em casamento. Antônio não era apenas diferente do que ela esperava, ele era o oposto completo de tudo o que conhecia sobre homens de posses e poder. Durante o café da manhã daquela manhã, ele havia perguntado sua opinião sobre a contratação de mais professores para a escola da cidade. Não uma pergunta educada, feita apenas por cortesia social, mas uma consulta genuína, onde ele realmente queria sua resposta e levou suas sugestões a sério. Marina ainda se lembrava da surpresa que sentiu quando ele anotou suas ideias num papel e disse que falaria com o diretor da escola naquela mesma tarde. "Marina!", disse ele agora, entrando na biblioteca com 2 xícaras de chá fumegante. "Trouxe algo quente para você. Dona Rosa disse que você não saiu daqui desde o almoço." "Obrigada. Estava justamente admirando essa coleção sobre história do Brasil. Nunca tive acesso a livros tão detalhados. Leve quantos quiser para seu quarto, ou leia aqui como preferir. Esta biblioteca é tanto sua quanto minha." Já ela aceitou o chá e se sentou numa das poltronas confortáveis perto da janela grande que dava vista para os jardins. Antônio tomou a poltrona ao lado, deixando um espaço respeitoso entre eles, como sempre fazia. Marina havia notado isso desde o primeiro dia. Ele nunca invadia seu espaço pessoal, nunca a tocava sem permissão, nunca assumia intimidades que ela não havia oferecido. "Posso perguntar algo que tenho pensado muito ultimamente?", disse Marina, colocando o livro sobre a mesa baixa entre eles. "Sempre pode perguntar qualquer coisa, Marina. Já disse isso. Por que você nunca tenta me tocar, nem mesmo pegar minha mão, ou fazer qualquer gesto de carinho físico?" A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia, mas Marina percebeu que precisava entender. Todos os homens que conhecia assumiam que tinham direitos sobre os corpos das mulheres, especialmente suas esposas, em potencial. Antônio colocou sua xícara no apoio da poltrona e a encarou diretamente com aqueles olhos gentis que ela havia aprendido a confiar. "Porque quero que você se sinta completamente segura aqui comigo, Marina. Quando estiver pronta para qualquer tipo de proximidade física, se algum dia estiver, você me dirá. Até lá, vou respeitar completamente seu espaço." A resposta a surpreendeu pela sinceridade crua e pela simplicidade com que ele tratava algo que ela sempre considerou complicado e perigoso. Marina havia crescido ouvindo que homens não conseguiam se controlar perto de mulheres, que era responsabilidade feminina evitar provocá-los ou despertar seus instintos. Mas ali estava um homem adulto, tratando-a como se ela tivesse escolhas reais e válidas sobre seu próprio corpo. "E se eu nunca estiver pronta para isso? Então, respeitarei essa decisão completamente, Marina. Casamento não é sobre obrigações físicas. É sobre companheirismo, respeito mútuo e construir uma vida juntos." Marina sentiu algo se desfazer no peito, uma tensão constante que carregava há tanto tempo que havia esquecido como era viver sem ela. Pela primeira vez na vida, estava perto de um homem sem sentir medo ou obrigação. Naquele mesmo dia, depois do almoço tranquilo que compartilharam conversando sobre os livros que Marina estava lendo, ela estava ajudando Dona Rosa na cozinha quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Antônio. Pela janela da cozinha, conseguiu ver 3 homens bem vestidos descendo de uma carruagem elegante e cara. "Quem são aqueles homens, Dona Rosa?",
Perguntou ela, observando como os visitantes caminhavam em direção à casa com expressões sérias. Os irmãos do senhor Antônio, respondeu a mulher mais velha com um suspiro pesado. Vieram da capital. Sempre aparecem aqui quando querem alguma coisa dele. Marina continuou descascando batatas para o jantar, mas prestou atenção nas vozes que chegavam até a cozinha, vindas do escritório. Não conseguia entender as palavras exatas, mas o tom era claramente de discussão acalorada, com períodos de silêncio tenso intercalados por explosões de argumentos. 1 hora depois, Antônio apareceu na porta da cozinha. Seu rosto estava visivelmente tenso e havia uma rigidez em seus ombros que Marina não havia visto antes, mas ele forçou um sorriso educado ao vê-la. Marina, quando terminar aí, preciso conversar com você sobre algo importante. O tom formal e a expressão preocupada fizeram o estômago de Marina se apertar com nervosismo. Ela terminou rapidamente de ajudar Dona Rosa e seguiu Antônio para a sala de estar, onde ele fechou a porta cuidadosamente atrás deles. Meus irmãos vieram me fazer uma proposta de negócios, começou ele, caminhando até a janela sem olhar diretamente para ela. Querem que eu me case com a filha mais nova de um banqueiro influente de São Paulo para consolidar algumas parcerias financeiras importantes que beneficiariam tremendamente nossos negócios familiares. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela e teve que se apoiar no braço da poltrona para não tropeçar. Claro que isso aconteceria. Ela havia sido completamente tola em pensar que um homem como Antônio realmente a escolheria por ela mesma, por suas qualidades pessoais, quando havia opções muito mais vantajosas disponíveis. Entendo perfeitamente, disse ela, tentando manter a voz firme e controlada. Faz muito sentido do ponto de vista dos negócios. Marina, olhe para mim. Ela ergueu os olhos relutantemente, preparando-se para ver arrependimento ou culpa em seu rosto. Eu disse não para eles. Disse categoricamente que já havia encontrado a mulher com quem pretendo me casar e que minha decisão é definitiva e irrevogável. Marina piscou várias vezes, processando as palavras. Mas eles têm razão sobre os benefícios financeiros. Um casamento assim seria muito melhor para seus negócios e sua posição social. Antônio se afastou da janela e caminhou até ficar perto dela, mas ainda respeitando seu espaço pessoal. Marina, quer saber exatamente o que meus irmãos disseram quando falei sobre você? Marina balançou a cabeça, não querendo ouvir, mas sabendo que precisava conhecer a verdade. Disseram que eu estava sendo sentimental demais, que estava cometendo exatamente o mesmo erro que cometi com Helena. Que um homem na minha posição social e financeira precisa de uma esposa que traga vantagens concretas para a família, não mais problemas e complicações. As palavras cortaram Marina como facas afiadas. Era exatamente o que ela esperava que pessoas importantes pensassem sobre ela, que era um problema, uma complicação, alguém que só trazia desvantagens. Eles não estão tecnicamente errados sobre isso, disse ela baixinho, olhando para as próprias mãos. Antônio se virou rapidamente para encará-la com uma expressão quase chocada. Estão completamente errados, Marina. Querem que eu trate o casamento como uma simples transação comercial, mas eu aprendi com Helena que o amor verdadeiro vale infinitamente mais que todas as vantagens financeiras e sociais do mundo. Ele se aproximou mais um passo, mas ainda manteve distância respeitosa. Marina, Helena me fez o homem mais rico do universo durante os 8 anos que tivemos juntos. Não em dinheiro ou propriedades, mas em felicidade genuína, em paz interior, em propósito de vida. Quando ela morreu, percebi dolorosamente que todos os negócios bem-sucedidos, todas as propriedades, todo o dinheiro acumulado não significavam absolutamente nada sem alguém especial para compartilhar e dar sentido a tudo. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos e tentou controlá-las. Mas e se seus irmãos estiverem certos sobre mim? E se eu realmente for um problema constante para você?
Então enfrentaremos qualquer problema juntos, lado a lado. É exatamente isso que verdadeiros parceiros fazem na vida. Durante as semanas seguintes, Marina observou atentamente como Antônio lidava com a pressão crescente e constante de sua família. Cartas chegavam quase diariamente da capital, algumas educadas e persuasivas, outras claramente ameaçadoras em relação aos negócios e às conexões familiares. Ele lia todas com calma aparente e respondia com firmeza inabalável, deixando absolutamente claro que sua decisão sobre o casamento era definitiva e não seria alterada por pressões externas. Uma tarde ensolarada, enquanto trabalhavam juntos no jardim de vegetais, algo que havia inicialmente escandalizado Dona Rosa, ver o patrão com as mãos na terra ao lado de uma mulher, Marina decidiu abordar o assunto diretamente. Antônio, realmente não quero ser a causa de problemas sérios entre você e sua família. Eles são importantes para seus negócios. Ele parou de plantar as mudas de tomate que haviam comprado na cidade e limpou cuidadosamente as mãos num pano antes de responder. Marina, minha família sempre achou que sabiam exatamente o que era melhor para mim em todas as situações. Quando me casei com Helena há 10 anos, disseram exatamente as mesmas coisas. Que ela não era socialmente adequada, que eu estava cometendo um erro terrível, que me arrependeria amargamente. E você, alguma vez, se arrependeu de ter se casado com ela? Nem por um único segundo em 10 anos inteiros. E não tenho a menor intenção de me arrepender agora com você. Durante essas conversas íntimas no jardim, Marina descobriu mais detalhes sobre o relacionamento de Antônio com Helena. Como eles se conheceram quando ele visitou a oficina do pai dela para comprar sapatos novos. Como levou meses para convencê-la a aceitar um simples convite para jantar. Como a família dele havia reagido com horror quando souberam que ele pretendia se casar com uma moça sem dinheiro ou conexões sociais importantes. Helena tinha medo de não ser boa o suficiente para mim, contou Antônio, enquanto regava cuidadosamente as plantas. Levei 2 anos inteiros para convencê-la de que ela era exatamente o que eu sempre quis. E como você fez isso? Sendo consistente, mostrando todos os dias com ações e palavras que ela era preciosa para mim. Que eu a escolhi não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa de quem ela era. Marina absorveu essas palavras, sentindo como elas se aplicavam perfeitamente à sua própria situação. Naquela mesma noite, durante o jantar tranquilo que compartilhavam diariamente, Marina tomou uma decisão que vinha amadurecendo cuidadosamente há várias semanas. Antônio, quero me casar com você. Ele parou completamente de comer e a encarou com surpresa genuína e alegria mal contida. Tem absoluta certeza disso? Não se sente pressionada por causa de toda essa situação complicada com meus irmãos? Tenho certeza completa. Quero construir uma vida inteira ao seu lado, enfrentar qualquer desafio que apareça e ser sua verdadeira parceira. O sorriso que se espalhou lentamente pelo rosto de Antônio foi o mais bonito e genuíno que Marina já havia visto em toda a sua vida. Era pura alegria sem reservas, sem cálculos, sem segundas intenções. Marina, você acabou de me fazer o homem mais feliz do mundo inteiro. Os preparativos para o casamento foram simples, mas cuidadosos. Marina insistiu em uma cerimônia pequena e íntima, longe dos olhares curiosos e potencialmente maliciosos da sociedade local. Dona Rosa assumiu a organização dos detalhes práticos com entusiasmo maternal, como se estivesse preparando o casamento de uma filha querida. O casamento foi deliberadamente simples, realizado na pequena igreja da cidade com apenas Dona Rosa, todos os empregados da propriedade e algumas pessoas da cidade que haviam se tornado verdadeiras amigas de Marina durante suas visitas regulares. Ela usou um vestido branco elegante, mas simples, que Dona Rosa havia ajudado a fazer com muito carinho, costurado com tecido fino que Antônio havia encomendado especialmente de São Paulo. Durante a cerimônia religiosa, quando o padre perguntou solenemente se ela aceitava Antônio como esposo legítimo,
Marina olhou profundamente nos olhos do homem que havia escolhido conscientemente amar e sentiu uma certeza absoluta e inabalável preenchendo todo o seu ser. Aceito completamente, disse ela, sua voz clara, firme e cheia de convicção. Quando finalmente se beijaram para selar oficialmente a união, foi o primeiro beijo verdadeiro de Marina, suave e respeitoso, cheio de promessas sinceras de um futuro construído juntos, com amor e respeito mútuo. A festa de casamento foi realizada na própria propriedade, com música alegre, tocada por músicos locais, comida farta preparada com amor por Dona Rosa e as outras mulheres da cozinha, e muito riso genuíno. Marina dançou com Antônio sob as estrelas brilhantes, cercada por pessoas que genuinamente se importavam com sua felicidade e bem-estar. Pela primeira vez em toda a sua vida, sentiu-se verdadeiramente em casa, pertencendo completamente a um lugar e a pessoas que a valorizavam. As primeiras semanas de casamento trouxeram uma intimidade crescente e natural. Antônio continuou respeitando completamente o ritmo de Marina, nunca pressionando por proximidade física, além do que ela oferecia espontaneamente. Quando ela finalmente se sentiu pronta para dividir o quarto com ele, a transição foi suave e confortável, baseada em confiança mútua e carinho genuíno. Semanas depois do casamento, quando Marina já havia se estabelecido completamente em sua nova vida como esposa de Antônio, uma carta inesperada chegou de sua família biológica. Ela a leu em silêncio na biblioteca, depois a mostrou para Antônio com uma expressão entre divertida e irritada. "Querem nos visitar urgentemente", disse ela. "Agora que sabem com certeza que você realmente se casou comigo e que não foi apenas um capricho temporário, de repente acham que eu posso ser tremendamente útil para os negócios e conexões sociais deles." Antônio leu a carta inteira com uma expressão progressivamente mais séria e desaprovadora. "O que você honestamente quer fazer sobre isso? Quero recebê-los aqui, não porque os perdoo pelo modo cruel como me trataram durante anos, mas porque quero mostrar claramente quem eu me tornei e como minha vida mudou." A visita da família de Marina foi exatamente como ela havia previsto nos mínimos detalhes. Eles chegaram cheios de sorrisos falsos e elogios exagerados, claramente tentando se redimir aos olhos do marido rico e influente da filha que haviam desprezado e maltratado por tanto tempo. Durante o jantar elaborado que Dona Rosa preparou especialmente para a ocasião, a mãe de Marina fez comentários constantes sobre como Marina sempre havia sido especial e diferente, como eles sempre souberam que ela encontraria um marido excepcional. O pai falou extensivamente sobre oportunidades de negócios, tentando sutilmente estabelecer conexões comerciais vantajosas com Antônio. Marina ouviu tudo em silêncio absoluto, observando com interesse científico como Antônio respondia educadamente, mas sem qualquer encorajamento real. Ele não demonstrava nenhum interesse genuíno em fazer negócios com pessoas que haviam maltratado deliberadamente sua esposa durante anos. Seu irmão mais novo, que sempre havia sido particularmente cruel com ela, agora tentava estabelecer uma amizade masculina com Antônio, falando sobre caçadas e investimentos como se fossem velhos companheiros. "Marina sempre foi nossa menina especial", disse sua mãe durante a sobremesa. "Sempre soubemos que ela tinha um destino importante." Marina quase engasgou com o chá, lembrando-se das inúmeras vezes que essa mesma mulher havia dito que ela era uma vergonha para a família. Depois que a família partiu no dia seguinte, Marina e Antônio se sentaram na varanda ampla, observando o pôr do sol dourado sobre os campos verdes. "Como se sente depois dessa experiência interessante?" perguntou ele gentilmente. "Livre", respondeu ela sem hesitação. "Pela primeira vez na minha vida inteira, me sinto completamente livre deles e de tudo que representam." Antônio pegou sua mão pela primeira vez de forma espontânea, um gesto simples, mas significativo, que Marina aceitou naturalmente.
Estou orgulhoso de como você lidou com toda essa situação difícil e potencialmente dolorosa. Eles não têm mais poder sobre mim. Não podem mais me fazer sentir pequena ou sem valor. Meses se passaram em felicidade tranquila e constante. Marina descobriu que tinha talento natural para administrar aspectos importantes da propriedade, organizando melhor os suprimentos, criando sistemas mais eficientes para cuidar dos empregados e implementando melhorias que beneficiavam toda a comunidade local. Antônio não apenas valorizava genuinamente suas opiniões e sugestões, mas implementava suas ideias sem hesitação ou condescendência. Ela também começou a ensinar formalmente as crianças dos empregados, criando uma pequena escola informal, mas bem estruturada, numa das salas grandes da propriedade. Ver as crianças aprendendo a ler, escrever e fazer contas básicas trazia uma satisfação profunda que Marina nunca havia experimentado antes em sua vida. Uma tarde quente, enquanto ensinava matemática básica para 8 crianças na sala de estar transformada temporariamente em sala de aula, Marina percebeu Antônio observando da porta com um sorriso orgulhoso e afetuoso no rosto. "Não pare por minha causa", disse ele quando ela o notou. "Estou apenas admirando minha esposa extraordinária em ação." As crianças riram alegremente e continuaram com entusiasmo com os exercícios de soma e subtração. Marina se aproximou de Antônio durante uma pausa natural na lição. Estava pensando seriamente em expandir essas aulas educacionais. Há muitas outras crianças na cidade e nas propriedades vizinhas que poderiam se beneficiar tremendamente de educação básica. Faça exatamente o que achar melhor e mais útil. Você tem meu apoio completo e incondicional em qualquer projeto educacional. Mesmo que isso custe uma quantia considerável de dinheiro para materiais e possivelmente outros professores, especialmente se custar dinheiro, Marina. Educação é o melhor e mais importante investimento que podemos fazer para o futuro de nossa comunidade. O projeto educacional de Marina cresceu rapidamente. Dentro de alguns meses, ela estava ensinando 15 crianças regularmente e havia contratado uma jovem professora da cidade para ajudar com as aulas mais avançadas. Antônio construiu uma sala de aula adequada numa das dependências da propriedade, completa com quadro negro, carteiras individuais e uma pequena biblioteca infantil. "Você está criando algo realmente importante aqui", disse ele uma noite, observando Marina preparar as lições do dia seguinte. "Essas crianças terão oportunidades que seus pais nunca tiveram. É isso que quero, que elas tenham escolhas reais na vida, não apenas aceitem o que lhes é imposto." Naquela noite, deitados confortavelmente na cama ampla que agora compartilhavam naturalmente, Marina havia se mudado para o quarto principal alguns meses após o casamento, quando finalmente se sentiu completamente pronta para essa intimidade. Elas se aninharam nos braços fortes e protetores de Antônio. "Antônio", disse ela suavemente no escuro acolhedor. "Sim, meu amor. Obrigada por ter conseguido ver em mim exatamente o que ninguém mais na minha vida conseguiu enxergar ou valorizar. Obrigado por ter me dado uma segunda chance real de ser completamente feliz e realizado novamente." Marina sorriu contente no escuro, ouvindo a respiração tranquila e regular de seu marido começando a adormecer ao seu lado. Do lado de fora da janela, ela podia ouvir os sons noturnos familiares e reconfortantes da propriedade, que agora era verdadeiramente seu lar. As crianças que ensinava todos os dias com alegria, os empregados que cuidava como família extensa, o homem extraordinário que amava com todo o seu coração, tudo isso constituía sua verdadeira família agora. Sua família biológica havia tentado cruelmente descartá-la como algo completamente sem valor, enviando-a como uma piada humilhante para um homem que supostamente merecia algo infinitamente melhor. Mas Antônio havia reconhecido imediatamente o tesouro raro e precioso que ela sempre foi, mesmo quando ela mesma não conseguia se ver dessa forma positiva.
E agora, finalmente, Marina também conseguia se enxergar exatamente como ele havia desde o primeiro encontro. Não como a filha rejeitada, problemática e inútil que sua família sempre disse que ela era, mas como uma mulher forte, inteligente, amorosa e completamente capaz de construir uma vida linda e verdadeiramente significativa, ao lado de alguém que realmente a amava e valorizava por quem ela era. A ironia cruel e poética não estava perdida para ela. Ao tentarem deliberadamente humilhá-la, enviando-a como uma brincadeira de mau gosto, destinada a ridicularizar tanto ela quanto Antônio, sua família havia inadvertidamente lhe dado o maior e mais precioso presente de toda a sua existência. A chance única e transformadora de encontrar o amor verdadeiro e incondicional. Descobrir finalmente seu próprio valor real e inerente e construir pela primeira vez a família amorosa, respeitosa e genuinamente feliz que sempre sonhou ter, mas nunca achou que realmente mereceria ou conseguiria alcançar. E essa história tocou seu coração? Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que seu valor não depende da opinião dos outros. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder histórias inspiradoras sobre amor verdadeiro. Nos comentários, conte qual momento mais te emocionou. Está vendo o vídeo aparecendo na sua tela? Se interessou, clique para ver e continuar assistindo mais histórias emocionantes como esta. Obrigado por assistir.